Obrigado por terem vindo. Há de facto coisas mais importantes para fazer, mas esta é a mais importante que eu posso fazer, por isso, obrigado por me acompanharem nela. Isto não era suposto ser assim, tínhamos imaginado um outro cenário. Tínhamos imaginado o público no palco e a personagem na plateia. Mas depois começámos a imaginar todos os problemas técnicos que os vários espaços nos levantariam e decidimos mudar de ideia. Imaginámos então o público na plateia e no centro do palco uma cortina do avesso atrás da personagem. Pensámos também nos problemas que isso nos traria e decidimos mudar novamente de ideia. Apresento-vos assim a melhor solução possível e cenário da nossa situação. Imaginem que estão na Europa, a meio do século XVIII. Lá fora uma guerra muito perigosa que não sabemos quando irá acabar. As pessoas refugiaram-se no teatro. Mas o teatro está esgotado, por isso tiveram de entrar pelas traseiras do edifício e estão agora na parte de trás do palco, onde encontram um ator que vos recebe. Eu irei interpretar a personagem do ator que vos recebe e que tenta ir descrevendo o melhor que pode o espetáculo que acontece do outro lado e que vocês nunca irão ver. Cenografado no chão, a zona antes da zona de representação. Um último aviso antes de se passar para o outro lado. Uma cadeira, onde o ator espera antes de entrar em cena, uma mesinha com um adereço muito importante e uma estante onde está o texto que o ator está a tentar decorar. A guerra ainda não acabou, mas nós estamos aqui porque decidimos aqui estar. Para nos ajudar a entrar na situação, para nos ajudar a entrar na situação, para nos ajudar a entrar na situação. Divegetabile caraedamabile suave più ombra mai fu divegetabile cara ed amabile suave più cara ed amabile sombra mai fu divegetabile cara ed amabile suave più suave più Sombra nunca fui. ombra mai fu De planta nenhuma. Querida e adorável, vegetabile cara ed querida e adorável, amabile suave ou mais doce ainda. Desculpem, mas não sei bem como começar a história, já que esta história é composta por várias histórias. Xerxes
o rei persa, está no meio de um jardim debaixo de um plátano. O monólogo de Xerxes nesta ópera pode ser simplesmente entendido como um agradecimento exuberante pela sombra refrescante no meio do calor do dia, mas a pauta emocional diz outra coisa. Xerxes anseia por algo e o plátano é apenas um substituto. Handel compôs esta área para um soprano com acompanhamento de cordas. É a abertura da sua ópera e teve estreia mundial no Haymarket Theatre de Londres. Há 12 anos, as palavras de Giovanni Bononcini, responsável pelo libreto, a música de Handel e a voz do Castrato Caffarelli foram ouvidas juntas pela primeira vez. Um dos mais poderosos reis da Pérsia observa a construção da sua ponte sobre o Helesponto. Ali onde a princesa El se perdeu nas profundezas, o exército persa aguarda a travessia entre a Ásia e a Europa para esmagar as cidades gregas. O rei para admirar uma árvore, um singelo plátano. Para os gregos, o plátano era associado às ninfas e sobretudo a Helena e à guerra de Troia. Eu sou a árvore de Helena, adora-me, contava o grego Heródoto para o italiano Caffarelli o poder cantar. Circe foi uma ópera muito pouco convencional no seu tempo. Não foi bem recebida e teve apenas 5 récitas. Mas quem hoje não conhece Ombra Mai Fu, ou O Largo de Xerxes? Mas esta não é a história. A área serve apenas para aquecer o público, para lhe lançar feitiço emocional, para os fazer esquecer o que se passa lá fora. Geralmente as pessoas trazem a rua para dentro do teatro e a primeira cena é apenas o tapete, onde podem limpar os pés antes de atravessar a porta. Bem-vindos. Agora sim, a história pode começar. Devo avisar-vos da falta de importância que tenho nesta história. Não sou seu protagonista, nem eu desejo ser. Muito pelo contrário, sou apenas seu coadjuvante. A minha missão é ajudar a história a continuar a desenvolver-se, do antes de mim para o depois de mim. Antes de mim sentava-se neste mesmo lugar uma mulher. Uma mulher extraordinária, única no seu tempo. Sim, ainda há pouco tempo era proibida a presença de mulheres no palco, mas todos sabiam que as havia. Aqui, como nos outros teatros, elas não podiam estar. Impedida de brilhar no palco por lei e género, Rita Magnis foi a dona deste lugar durante cerca de 35 anos. Deu-vos tempo para acharem que Rita era filha de alguém importante, abandonada, maltratada, que aqui teria sido deixada como se deixavam amantes e jovens em perigo de se amantizarem num convento. Deixada porque ela adorava confundir. Na realidade, Rita nasceu sem apelido e só aqui lhe ofereceram um bem merecido. A mulher era tão especial, tão magnânima, que ninguém a conseguia superar. De Rita Magna, Magnus, Rita Magna ou Rita Magnis foi apenas um pequeno salto. Grande mulher. Poderia ter sido aclamada como uma grande diva dos palcos e mesmo quando lhe leram o decreto que proibia a presença do seu género nos teatros, ela insistiu. E se ninguém souber? Ganhou este lugar com a sua coragem e valentia e na injustiça de não poder representar os papéis certos, representou os possíveis, sempre vestida de homem, sempre secundária, sempre invisível. Herdei-lhe essa mesma vontade, sendo que no meu caso é totalmente merecido e no dela é apenas uma grande injustiça. No meu sangue não tenho a arte de Rita Magnis, apenas o desejo de ser útil aos meus companheiros. É a eles que devemos importância. Deveriam tê-los visto antes de passarem para o outro lado. A convicção e a segurança ao primeiro passo. A expectativa do acontecimento até
os pequenos pormenores supersticiosos. Tudo do bom e do melhor que para aqui foi trazido com a melhor das intenções e agora acontece isto e vocês não os conseguem ver do outro lado do cenário. Sempre os admirei na sua capacidade de viverem vidas que não as suas. Como conseguirão fazer? Como nos conseguem emocionar, apesar de sabermos que estão sempre a mentir? Amo, meu senhor. Mentira. Não posso viver sem a minha amada. Mentira. Todo mundo é um palco. Mentira. Mas é assim. A vida tem de continuar e não seremos nós a mudar as circunstâncias que estes bárbaros insistem em atirar-nos para cima do pouco que ainda sobra de nós, da humanidade que ainda nos resta. Não fossem os atores e a ilusão do teatro, e não sei onde estaríamos. Um dia Rita Magnis disse-me: também tu podes ser como nós. Um ator da vida, um bom homem, qualquer um de nós pode ser. Acredito que sim, minha senhora, mas prefiro o papel de admirador de vossa graça. Sois maior do que o mundo e daqui consigo ver-vos quase em toda a vossa dimensão. Se passar para o outro lado, perco isso para sempre. Vós, desse lado, não conseguis ver o que eu vejo, o que um admirador vê. Vós sentis e nós sentimos isso. Quereria eu melhor dom do que o dom de poder assistir a esse momento todos os dias. A sublime existência do estar sem estar, do existir através de um outro corpo. Esse sim é o privilégio do espectador. Chamou-me de alma bondosa e voltou a desaparecer nas sombras do outro lado do cenário. Acho que nunca decorou o meu nome, mas que importância teria isso agora? Mas iremos sobreviver a isto tudo, não se preocupem. Peço-vos só que caso seja necessário, que não será, que se aproximem ordeiramente da saída por onde entraram. Ao fundo há uma porta que vos levará às traseiras do edifício. E daí ao rio e à segurança. Acho que é agora a minha deixa. Desculpem a interrupção, mas vou ter de entrar para receber a sentença. Como vos disse, sou apenas um humilde servidor e mísero intérprete desta história. Ator de personagens secundárias. Nunca fui importante, nem nunca o quis ser. Talvez por isso gosto tanto de pessoas importantes, de as ouvir dizer as suas coisas importantes, os seus assuntos importantes e a sua delicada gestão de conflitos importantes com todos os outros menos importantes, como eu. As pessoas importantes nunca têm pequenos problemas. Estão sempre no centro dos dilemas e prontas a saltar para a solução de tudo o que é problemático. A mim nunca me acontecem dessas coisas. Não sei porquê, nem me importa, mas sempre passei ao lado das coisas importantes. Mesmo ali ao lado delas, para não me passarem ao lado, reparei que era sempre isso que me acontecia, passarem-me ao lado. Mesmo quando as imaginava antes de acontecerem, não me estavam destinadas. É uma folha em branco. Representa um documento importante e visível daquele lado, mas invisível aqui neste. Naquele lado, o pacto de ilusão cumpre-se sempre.
No palco há algumas leis universais que Rita Magnis me ensinou. Como não as conheces, rapaz, posso-te-as apresentar. São aceitos por todos, desde o princípio dos tempos. A lei da verossimilhança, o pacto da ilusão, a simbiose da máscara e o teorema do tom. São leis que foram aceitos por gerações e gerações de artistas e espectadores. A lei da verossimilhança traz-nos a ideia de que se parece real é real. Por isso temos de fazer com que o que acontece no palco pareça real, com qualidade do que parece verdadeiro. Aqui Rita sorriu, como quem gosta muito de ter uma ideia, mas explica tudo sem novas interrogações e só depois continuou. Mas como a verdade muda ao longo dos tempos, esta é a lei mais dinâmica de todas as leis. Pensa nos frescos com as figuras do Novo Testamento que rodeiam Jesus e de como elas usam e abusam dos vermelhos e dos escarlates, impossíveis no seu tempo, mas não no tempo em que foram pintadas. Estão ali e são como nós. Nisso podes acreditar. Por isso existe o pacto de ilusão. Quando Medeia mata os filhos, quando Pantaleão morre entre golfadas de sangue, quando Hamlet se suicida num duelo fútil, quando Violante é enviada para um convento, quando a alma é julgada pelos anjos do céu, todos sabemos. Desculpem, mas tive de entregar uma carta ao meu irmão. Pacto de ilusão. Pacto de ilusão é aceitarmos que o que está a acontecer cumpre sempre a lei da verossimilhança e que está mesmo a acontecer, é real, verossimilhança. É semelhante à verdade sem ser verdade. Morrer em cena é o melhor exemplo. Não é o ator que morre, todos sabemos. Mas se a personagem morre ou enfrenta um perigo extraordinário, todos somos acossados pelo mesmo medo que teríamos na mesma situação real. Já a simbiose da máscara e o teorema do tom, esses são muito mais complexos e só os grandes autores e grandes atores o conhecem. Desculpem, mas acho que agora é que é a minha deixa. Eu só posso entrar no momento certo. Quando finalmente entrar, vão ouvir um som estranho. E quando regressar, estarei irreconhecível. Quase morto. A minha personagem terá sido espancada e torturada. Talvez até ajude a apresentar as últimas leis de Rita Magnis, as mais importantes. Quando ouvir a deixa, que é a frase do texto que antecede a minha ação de entrada, e assim que atravessar o cenário e me encontrar do outro lado, deixarei de ser eu e passarei a ser o condenado, personagem secundária e verdadeiro perdedor desta história. Ali fora não serei eu, mas antes ele. Ali fora serei odiado. Ninguém escutará a minha história ou quererá saber as razões que levaram à minha condenação. Nisso usarei a máscara em total simbiose com o outro, o ele público. Os antigos começaram com mais inteligência do que nós e faziam-se apoiar pela ajuda de máscaras de madeira ou de couro. Nós, os modernos, preferimos a técnica da construção muscular, a da expressão humana. Eu? Ele. Ele. Eu. Inocente. Culpado. Culpado. Inocente. A verdadeira simbiose da máscara. O teorema do tom, esse sim, é a lei mais difícil de compreender, dizia Rita Magnis. Se os tons diferem em timbre, altura, intensidade e duração, como garantir que existe um tom certo para o espetáculo? Que todos os seus atores entrem nele e o mantenham nos momentos certos? Se o teorema é a elevação ou abaixamento do som produzido pela voz humana, como garantir o equilíbrio? Prática. Prática, tal como na vida, só a prática interessa. Bom, mas estas leis não vos devem interessar muito, porque
Se repararem muito nelas, é sinal que estão a ficar aborrecidos. Importante é a ocupação do lugar, comigo, com Rita Magnis ou com qualquer outro que o queira ocupar. Fim do primeiro ato. Afinal, ainda não era agora. Os atores não vão passar para este lado. Assim o quis, Suetónio. Ele diz que tudo deve começar com a entrada do público e só terminar com a saída do público. As pessoas devem ser recebidas por um espaço habitado. E é ele que tem de se adaptar, como um abre-olhos depois de uma longa noite. É a sua visão de um acontecimento vivo que conjuga o substantivo arte com o substantivo espaço. Ao contrário de outros da sua geração, gosta de ensaios. Gosta que já se saibam as deixas do texto muito antes da estreia e não dá lugar a que se escondam as vistosas farpelas dos protagonistas aos restantes. A surpresa é para quem acaba de chegar, não para os que cá vivem. Gosta de começar os ensaios com citações ou referências históricas. Esta é uma das suas preferidas. Diz que cita Boccaccio. Num voo de pombas brancas, um corvo negro junta-lhe o acréscimo de beleza que a candura de um cisne não traria. Usou e abusou desta afirmação para explicar à grande atriz que interpreta o papel de Violante da necessidade de correr riscos. Ouvi com grande atenção o que ele lhe dizia, mas sobretudo a expressão que ela, a um canto, como se fosse uma estranha acanhada, lhe devolvia. Acabámos por não entender bem quem seria o corvo e quem seria o cisne nesta história. Mas ela acenava que sim às perguntas e isso deixou-nos a todos muito mais descansados, que isso de discussões sobre tudo e sobre nada era coisa das últimas semanas, sobretudo no batel que para aqui nos trouxe. Eu navegar por cima das ondas, atravessar o caldo das águas paradas de um lago ou de um rio domesticado, ainda vá. Mas subir e descer e oscilar como rolha em balde transportado era coisa de marinheiro, coisa que eu não era, nem queria ser. Via-me entre episódios de vómito e sorrisos forçados a olhar para ela, porque eu via como um corvo que na companhia dos restantes lhe fazia acréscimo de beleza. Ela tinha uma beleza fora do normal. Se é que isso do normal existe. Mas a beleza dela fazia-se sobretudo pela sua imposta presença. Estava ali e não conseguia parar de olhar para ela. Eram eles ali e ela, centro do universo. Ela, para mim, pelo menos ela era o centro do universo. Mas eu
Mero servo da história da arte, pomba branca entre pombas brancas, não a merecia a ela, corvo, ama do meu coração e esperança no futuro da arte. Aqui, a realidade aparece com um estrondo de uma forte bufetada que Suetónio, com total direito, me desferiu, coadjuvada por palavras amargas que me sussurrou ao ouvido. Esta não é para ti, não tens asas para ela, meu pombinho. Uma vez perguntei a um amigo, filho e neto de atores, se sempre teria sido assim. E se não teríamos ganho algo em sermos mais modernos no trato entre amos e servos? Ele riu e só disse: o teatro é antagonismo, meu amigo. Por isso, o natural é discutir e agredir. A única doença a temer é a do silêncio e do desinteresse. Essa sim representa o cancro da traição e da má língua. Para nascerem civilizações precisamos da guerra. Para nascer a arte precisamos da destruição. O avô do meu amigo era muito antigo, de facto. E Suetónio nunca praticava o silêncio. Violante continua expectante. Está preocupada com o destino do seu amor. Vocês talvez não conheçam esta história, talvez um dos maiores clássicos do nosso tempo. É a história de um amor impossível com um final trágico pela mão do grande Suetónio. O meu amo é um mestre na forma como nos conta o martírio de Simão Solis. Suetónio nasceu para isso. Figura-se como um mestre e como um pai. Foi assim que se fez meu, porque o meu suicidou-se num duelo fútil sobre o preço de um cavalo. Quero acreditar que isso foi pelo meu bem. O meu verdadeiro pai livrou-me de uma vida dedicada à contabilidade de fortunas alheias e entregou-me ao mundo do teatro. Suetónio encontrou-me assim, perdido, numa casa abandonada. Ali, na satisfação de largar o líquido recolhido a um canto escuro, encontrou um pequeno rapaz abandonado à sua sorte. Eu poderia ter sido descoberto pelo mais vil dos vilões ou pelo mais interesseiro dos vigaristas, mas não fui. Fui entregue à sorte do maior dramaturgo do meu tempo. Suetónio salvou-me logo ali e continua a salvar-me com cada sova e cada açoite que me dava, em que me mostrava como fazer certo do errado. Aprenderia a não falhar e a crescer na ideia que poderia ser sempre melhor. Suetónio batia-me, ensinava-me, batia-me de volta, voltava-me a ensinar e escrevia. E como eu escrevia! Talvez contar-vos a história que ele escreveu ajude. Temos tempo. Depois da troca de senhores que o reino viveu, a última filha do anterior e último verdadeiro grande rei nacional enamorou-se, para dizer o mínimo, das relíquias de uma santa que tinha sido martirizada longe da pátria. Mandou comprar as ditas relíquias e trouxe-as de volta ao reino. Para as receber, comprou-se terrenos e mandou-se erguer um templo monumental para as alojar. Assim fez, e a Virgem foi entregue ao estaleiro de construção de um dos maiores e mais importantes monumentos do reino. Com isso, o povo seguiu-lhe o enamoramento, crença e fé. Todos ganharam muita ou demasiada afeição àquelas relíquias. E por isso, talvez o horror, o pânico e o ódio foram imediatos quando saiu a notícia do seu roubo. As ditas relíquias tinham desaparecido. Quem seria o culpado?
Que demónio sem alma se daria ao esforço de destruir tal sincera afeição? Quem seria o culpado? E o réu lá foi encontrado. Simão Solis foi abocanhado pela guarda prisional antes que lhes fizessem mais a cara e os membros de tão puxado e arrastado que foi de um lado para o outro. Pobre homem. Chorava alguém escondido numa esquina. É aqui que Suetónio é hábil na sua escrita teatral. Sozinho, abandonado na sua cela, Solis conta a sua má fortuna aos espectadores que ainda agora o achavam mais do que culpado. É acusado por falta de provas, na suposição que costumava rondar à noite a tal igreja. Ronda essa que mantinha pela jovem violante freira feita prisioneira no convento adjacente e à qual fazia juras de amor noturnas com promessas de fuga e vida nova longe dali. Pobre rapariga. Pobre rapaz. Aqui preciso de acrescentar uma opinião já muito minha. Porquê é que o pobre rapaz não se rebelou contra o seu infortúnio? E por que não declarou as suas verdadeiras intenções no dia do crime? Seria mais fácil, pensa o espectador. Seria menos trágico, pensa o dramaturgo. E Suetónio insiste, com um pendor ainda mais trágico. Já perto do final da peça, no seu martírio mortal, onde Violante observa a ele de uma pequena abertura no muro do convento, enquanto Simão Solis vê as suas duas mãos decepadas e queimadas à sua frente. Finalmente, livre do seu martírio e já ardendo em chama alta na fogueira, e esta é a cena preferida do dramaturgo, somos bombardeados pela emoção do jovem com a sua ascensão aos céus. O que o rapaz sofreu para fazer esta cena! Rodeado de fumos incensórios e preso de pés e mãos, foi dependurado de uma pequena trave de madeira que lhe pressionava o peito numa direção e o nariz noutra. Tens de aguentar, ser ator é labor de dor, aceita e mais depressa passará. Ai, o rapaz chora, a personagem chora, o público chora E ninguém se salva. Perdi a minha deixa. O espetáculo continua sem mim. Como diria Rita Magnis, o que tem de acontecer, acontece mesmo. Aproveito assim para vos contar o final da história. Simão Solis ascende aos céus e Violante continua no convento como estava destinado. Ali entra na última cena, talvez a mais enigmática de todas, já velha, onde recebe um peregrino que se recusa a falar com seja quem for, a não ser com ela. Dizem-lhe que está moribundo e que ali veio para que ela lhe encomendasse a alma ao Altíssimo. Mulher crente sabe que não pode recusar essa missão a nenhum peregrino, por mais estranha que seja a situação. Muito bem, assim vos conto o verdadeiro acontecimento da noite de 16 de janeiro. O acontecimento em que eu arrombei o sacrário da igreja e dele subtraí as sagradas relíquias que lá eram contidas.
vidas por minha culpa. Uma pobre alma foi condenada ao mais infame dos infernos na terra, enquanto eu me vi condenado ao fogo eterno. Aqui Suetónio termina a sua peça e não dá lugar a nenhuma redenção, nem a nós, nem à personagem de Violante. Tudo acaba num escuro imprevisto que deixa os espectadores na expectativa de algo mais, de algo que lhes dê alento a continuar as suas vidas, se o Tónio não o permite. E deixa-os a todos sem sensação clara e assim abandonam o teatro sem saberem para onde ir. Por que os deixais assim, mestre? Simão, eles têm de aprender a viver com a sua própria culpa. Todos sabemos ser culpados de alguma coisa e o peregrino traz-lhes essa realidade inevitável. Arderemos todos mais tarde ou mais cedo. Não vos sabia crente, mestre? E não sou. Suetónio gostava de dizer frases sem ponto final. Dizias e partia de seguida, deixando para trás o lastro que tinha provocado. Senti-me martirizado como o outro na fogueira. A folha não tem nada escrito. Num voo de pombas brancas, um corvo negro junta-lhe um acréscimo de beleza que a candura de um cisne não traria. Violante, minha querida Violante, como te irei salvar da condição de cativa desta história? Eu sabia a fugitiva à nascença. Contava-se que o seu pai a queria casar com um juiz bastante afortunado, com uma renda de 1000 croas por ano. A família de Violante já tinha sido importante e agora vivia só do nome, fazendo-se fiar de um casamento proveitoso. Pobre alma, que tinha nascido como marca de um investimento familiar. Nem chegou a conhecer o distinto juiz. Assim que lhe deram lugar de mulher à mesa, fez-se ao caminho com a certeza de que nunca voltaria. Eles que fizessem a sua fortuna noutros investimentos mais terrenos, que o destino dela não era ser parteira de futuros juízes. Queria aventura! E a caravana de Suetónio cruzou-se no seu caminho. No teatro nunca se recusam almas perdidas. Há sempre lugar para mais uma à mesa do dramaturgo. Ali se refugiou e, uma a uma, escalou a escadaria de personagens que a levariam a Violante. Como se chamaria na casa de seu pai? O seu nome é Violante e é nesse corpo de noviça, protegida pela altura do palco, que se apresenta ao universo. E é também assim que a quero. Desejo Violante com toda a minha essência. É nela que coloco toda a minha intenção física e, no entanto, nunca lhe dei pista ou sensação disso. Porquê? Não sei. Sinto que a imagino melhor do que alguma vez a poderia ter. Quem pode realmente dizer que possui alguém? Imagino-me a mim, por sorte, transformado no corvo negro da vida de Violante. Imagino-me a mim a entrar à força nos seus aposentos e a expulsar quem por ali ainda pernoita. A arrancar-lhe o resguardo que ainda a cobra, rasgar-lhe os restos de tecidos que usa nessa noite e a morder-lhe os músculos tensos que vou encontrando enquanto lhe força a abertura das pernas, range os dentes e força a penetração. Não grita ainda, não exerce o direito de pedir por socorro ou de me insultar e ainda me puxa para si pelas coxas, forçando-me a aumentar o ritmo até explodir de prazer dentro dela.
Imagino que no final ainda falamos como dois amantes. Com ela a dizer leva-me contigo, daqui para fora. Seremos só nós os dois, duas comuns. Pombas brancas, não seremos mais nem Violante, nem Simão. Só duas comuns pombas brancas. Não posso. Seria incapaz de fugir. É aqui o meu lugar. Desculpa. Desculpa, meu amor. Suetónio decidiu chamar-me Simão. Tal como a personagem da tragédia que escrevia e fazia crescer dia após dia, também a mim me queria crescido e sábio conhecedor das dimensões do mundo. Eu era um rapaz no pico da sua existência, franzino de corpo, músculos definidos, atraente de atenções. E tal como a descrição da sua personagem principal, tínhamos ambos 19 anos. Um Simão desenhado pela pena e um Simão desenhado pelo garfo. Irmãos por imposição de um único Deus e um único Senhor. Suetónio sabia-se grande criador de personagens e, caso fosse necessário, seria também grande criador de seres humanos. Não tinha descendência. Nunca fora dada aos afetos femininos. Preferia antes os amores antinatura, ladrões de menos tempo do que o tempo de um matrimónio. Encontrava prazer nas pausas que a sua caravana fazia na estrada. E longa era a estrada. Fosse onde fosse, o interesse perante um grande artista acabado de chegar era suficiente para que os calores da noite aquecessem o frio do dia. A sua fama precedia-o naquele campo infinito onde o destino se escrevia. E sempre seguindo os passos do mestre, tornei-me servil das suas necessidades. Mas nunca me obrigou a nada. Entreguei-lhe recados a amantes de todos os géneros. Encontrei-lhe privacidade nos locais mais ermos do mundo conhecido. Fui sempre recompensado por isso. Mesmo quando me encontrou, desgraçado, com um menino no fundo de uma ravina. Fruto de uma única ocasião de prazer, alguns de nós são fadados pelo dom da fertilidade. E daquela vez, tão inocente como ela, praticámos a feitura da próxima geração sem sabermos o que estávamos a fazer. Se não podia ter Violante que a tivesse àquela outra, o que, de olhos fechados, era praticamente a mesma coisa. Como todas as crianças, o menino ficou feito em 9 meses. A mãe não podia partir, o pai não podia ficar. Afeiçoado, levei-o comigo, nos braços. E de tudo fiz para que nunca sentisse a ausência de mãe. Acarinhei-o ao ponto de fazer dele a minha sombra, ensinando-lhe tudo o que podia sobre os perigos do mundo, mas falhei-lhe no mais importante. Não te acanhes perante o medo. A natureza deseja o nosso lugar e mais tarde ou mais cedo há de conquistá-lo. Era a lição que lhe devia ter dado. Mas agora era tarde demais. Ali estava eu,
no fundo de uma ravina, com o menino nos braços. Um desgraçado, sôfrego de viver, que ainda sem 10 primaveras completas se desfez em mentiras para ir roubar um corcel nos estábulos de uma quinta vizinha. Queria sentir a velocidade, o galope do bicho e enamorou-se da ideia de o cavalgar. Realizado o sonho e elevado o cavalo às suas danças selvagens, descontrolado, enviou-se para um precipício, como se ali ainda houvesse caminho a continuar. Jovens, selvagens, inocentes os dois, voaram em direção àquele vazio com mais satisfação que eu alguma vez conseguirei amealhar nesta ou na próxima vida. Está morto? Perguntou-me Suetónio ao chegar a mim. Sim, senhor. Morreu-me nos braços. Não te preocupes, Simão. Na morte não nasce satisfação, mas irás vê-la renascer na vida que ainda te resta. Porque se não tivermos cuidado, Simão, seremos sempre destruídos pela sensação de não sermos grandes o suficiente. Suetónio sabia do que falava, não que alguma vez tivesse perdido um filho, mas porque a grandeza era a marca que o destruiria sempre. Suetónio tratou de lhe dar digno descanso e fez parar a caravana durante 3 dias, em homenagem ao menino, mas sobretudo para ter a certeza que eu não cometia nenhum disparate. E não cometi, porque ele não deixou. Ao fim do 3º dia foi ter comigo e encontrou-me, consolado no meu desconsolo. Era Bonamy que tomava conta de mim dia e noite e nunca, pequeno e útil, se tinha afastado de mim, garantindo que comia o suficiente para entreter o estômago de todas as ideias destrutivas que o cérebro insistia em me alimentar. Essa era a sua função na companhia, acompanhar os artistas nas suas verdadeiras ou falsas problemáticas. Se alguém lhe perguntasse, teria centenas de histórias para contar. Mas o que acontecia ao lado de Bonamy não crescia para mais lado nenhum. Talvez pelos seus problemas de mobilidade, visto ter nascido anão, habituou-se desde cedo a que não esperassem dele grandes coisas, mas era dele que emanava a grandeza de volta aos corpos destruídos por todo o tipo de desmanchos. E assim também, a mim, me alimentou com palavras simples e conselhos práticos. Tinha chegado ao colo de outros, mas só sairia dali pelos meus próprios meios. Essa era a única regra de Bonamy. E foi também nessa altura que Suetónio admitiu entrar na tenda. Ficou a olhar para mim à espera de um sintoma que apresentasse algum tipo de diagnóstico mental. É a vida, disse-lhe. Não é, Simão. Tens de saber que só porque o sentes não quer dizer que esteja a acontecer. Na realidade, o teu filho não morreu porque tu nunca foste pai. Nem sei se o saberias ser. O que aconteceu é que me foste oferecido como o subscritor da minha própria teoria dramática. Algo só possível de experimentar com a mais pura das almas. Com uma criatura que não tivesse ela própria qualquer desejo ou vontade própria nas suas memórias. Foste-me entregue por uma família desesperada que preferiu entregar um dos seus filhos a um estranho do que mantê-lo na mais imunda e perigosa existência. Sem esse salvo-conduto dos teus pobres pais, hoje serias apenas um vulgar moço de província. Salvei-te para fazer de ti Simão Solis, o herói da minha história. Eu pensei que o mestre estava a enlouquecer
continuou sem medo a contar todas as mentiras que me tinha colocado à frente. O falso duelo do meu pai e a sua falsa morte, as falsas ruínas e o nosso falso encontro, tudo exercícios de construção sensorial que tinha induzido na minha cabeça. Eu não queria acreditar que toda a minha vida, até ali, me era apresentada como notas de passagens literárias decididas por um homem só e atormentado com os seus próprios fantasmas. Não sabia se o fazia para me consolar ou para me avisar. Seja como for, algo se partiu dentro de mim. E a partir dessa altura desisti de explicar a diferença entre o teatro e a realidade. Ainda vi Bonami sair da tenda, sem qualquer expressão, como era a sua obrigação. Enquanto Suetónio continuava a contar-me a história que o duelo era real, mas era a história do seu próprio pai, que a história do nosso encontro era baseada num conto popular que tinha ouvido algures numa taberna, que tudo incluído eram episódios inventados dentro da sua cabeça e que, passados para dentro de mim, se tinham tornado reais. E como isso o alegrava de me ver a mim, já não personagem escrita, mas personagem real. Perguntei-lhe se pelo menos o meu encontro com Rita Magnis era real, ao que ele respondeu que sim. Que ela era o primeiro exemplo da sua teoria. E decidiu ser sincero comigo. Pela primeira vez, vi-lhe a cara. Não a que usava para me manipular, mas a outra cara. Nunca quis ser ator. No início pensava em escrever histórias como os grandes da antiguidade o tinham feito antes de mim. Sentia que a nossa alma nacional estava possuída por uma alma penada lírica e que eu tinha em mim a intenção dramática de exorcizar tudo isso. Não fui muito tempo ator, por mais que tentasse sentir que o era, não o conseguia ser. Simão, não conta para nada o que achamos que somos. O importante é aquilo que os outros acham que somos. Eles decidem a nossa realidade. A nós só nos sobra decidir a nossa ficção. Suetónio mostrava-se o mais enigmático narrador durante estas histórias. Diria que na sua narrativa se revelava o maior dos atores. Umas eram documentos reais, outras histórias ficcionadas e outras já se tinham tornado verdadeiras com o tempo. Suetónio contou-me que foi nesses dias que conseguiu dar fim à maldição de Simão Solis, aquela que seria a sua obra-prima e que nos alimentaria as bocas durante anos a fio. Escreveu-a, dirigiu-a e decidiu-me como figura central do seu drama trágico. Nunca lhe perdoei porque não o tinha de o fazer, porque eu já não me importava com nada disso. Já não sou mais o corpo jovem que habitava aquele Simão. Já não tenho o brilho da arte, mas envergo agora um traje de experiência. Ganhei peso com o tempo, tornei-me mais lento. Nisso a personagem engordou comigo, tornou-se mais cínica comigo, menos esperançosa, menos crente e até menos questionadora como eu. A quem pertencemos nós? Perguntava muito ela no início. Para que serve isto? Pergunta muito agora. Quem é, de facto, o nosso Criador?
Perguntava eu no início. Seremos nós mesmo livres de toda e qualquer condição? Nunca o saberemos. Porque sempre que um de nós termina, logo o outro de seguida ocupa o nosso lugar. Nisso, a eterna pergunta: qual é o nosso fim? Mas que interesse tem isso? Gostava só de ver uma última vez o menino cavalgar livre no campo infinito onde agora habita. Vamos sempre onde nos querem. Vamos sempre onde nos querem. Vamos sempre onde nos querem. É a minha deixa.